boa tarde! Seja bem-vindo ao ano 2026. Meu nome é Gustavo Segretti e damos as boas-vindas no primeiro dia do ano, nesse faroeste brasileiro que está começando agora. Um ano decisivo. Hoje vamos relembrar mais alguns momentos marcantes de 2025. Fica com a gente, porque esse ano promete ainda muito mais. Vamos a exibir hoje a entrevista feita por mim, Gustavo Segre, e por Paula Leal, do Oeste Sem Filtro. Foi feita com Maria Corina Machado, impedida de concorrer à presidência da Venezuela. Maria Corina Machado era o nome favorito da oposição nas pesquisas para bater o presidente Nicolás Maduro, mas foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal da Venezuela em janeiro. Antes de assistir aquelas coisas que não parecem ser muito coincidências. O dia em que Maria Corina Machado foi inelegível foi dia 30 de junho de 2023. Adivinha quem foi inelegível nesse mesmo dia, aqui no Brasil? Jair Messias Bolsonaro. Casualidades existem? Eu não sei. Mas de agora em diante, a entrevista completa com Maria Corina Machado. Para você. Boa tarde a todos. Temos o privilégio de estar numa coprodução entre o programa Faroeste Brasileira e o Oeste Sem Filtro, tendo a oportunidade de entrevistar a Maria Corina Machado, líder das forças democráticas de verdade da Venezuela. E damos as boas-vindas. Maria Corina, é um privilégio estar contigo nesse momento, sabendo qual é a realidade da Venezuela agora. Muito obrigada, Gustavo e Paula. É para mim uma honra também poder compartilhar com vocês. Bom, Paula, a fala é sua. Bom, quero agradecer muito o convite, primeiro de Gustavo Segre, de estar aqui hoje participando dessa entrevista. E, Maria Corina, quero expressar a minha admiração pela sua coragem, pela sua luta. A gente sabe que a senhora já foi presa, perseguida, enfrenta o regime do ditador Nicolás Maduro há muito tempo, não só dele, mas também de Hugo Chávez. Então, parabéns pela sua causa, sou solidária à sua causa e à sua luta. Eu gostaria de começar perguntando, vou falar devagar aqui, mas peço ajuda ao Segre, caso seja necessário aí fazer a tradução. Queria saber um pouquinho da sua situação pessoal hoje. Eu sei que talvez a senhora não possa dar muitos detalhes, se a senhora está mesmo na Venezuela, mas como é que está a sua rotina? Como é que é a vida de uma pessoa que hoje vive na clandestinidade em razão da ditadura na Venezuela, Maria Corina? Bom, muito obrigada, Paula, e a ti, Gustavo, por essa oportunidade. A situação nesse momento é sumamente crítica. Todas as pessoas que estivemos envolvidas nessa enorme gesta cidadã, que resultou na vitória de eleição presidencial por parte de Edmundo González Urrutia e na derrota de Nicolás Maduro, estamos perseguidas. Muitos tiveram que sair do país, tiveram que se exilar, se esconder. Os outros estão presos ou mortos. Ou seja, houve de fato uma perseguição férrea. O regime nos acusou de terrorismo, de todo tipo de delito. Eu já estou há mais de um ano em absoluto isolamento, em clandestinidade, porque tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello disseram publicamente que estavam me procurando. E se me encontrassem, seguramente me fariam desaparecer. Se me conseguem. É gravíssimo. Agora, um dado que me chamou a atenção, se é que as casualidades existem. A determinação da sua inelegibilidade, ou seja, de não poder participar do ato democrático das eleições, se não estou mal informado, foi em dia 30 de junho de 2023. Esse mesmo dia foi quando o ex-presidente Bolsonaro também foi declarado inelegível no Brasil. Você acha que é uma casualidade? Bom, a verdade é que eu não estava consciente disso, mas nessa altura da minha vida eu vejo poucas casualidades em todas as dinâmicas que enfrento, Gustavo. No caso da Venezuela, o que acontece é que Maduro é um covarde. Ele sabia que não havia nenhuma possibilidade de ganhar frente a mim.
Eu pude participar em um processo de primárias que foi uma beleza, onde participaram mais de 3 milhões de venezuelanos organizados pela sociedade civil. E consegui, e me honra muito, a confiança e o voto de mais de 92% dos venezuelanos. Por isso, Maduro decidiu me tirar do caminho. No entanto, mais uma vez, subestimou o povo da Venezuela. Porque nós conseguimos que um homem, diplomata aposentado, que ninguém conhecia, Edmundo González Urrutia, se convertesse em candidato, representando a vontade de mudança dos venezuelanos e ganhasse com 70% dos votos. Foi algo monumental, apesar de toda a fraude que eles fizeram com o sistema eleitoral venezuelano. E Maria Corina, como é que está a oposição nesse momento na Venezuela? Dá para dizer que ela continua unida ou de alguma forma está fragilizada desde a consolidação da tomada do poder pelo ditador Nicolás Maduro nas últimas eleições, que foram realmente uma farsa, né? Uma fraude? Olha, Paula, a Venezuela está mais unida que nunca. Eu me atrevo a dizer que não há outra sociedade tão coesa, tão unida como a Venezuela. Nós não temos diferenças religiosas, não temos diferenças raciais, regionais, sociais ou políticas. Mais de 90% dos venezuelanos queremos o mesmo. O que queremos? Viver bem. Queremos um país com oportunidade de progresso através do trabalho produtivo, do trabalho bem remunerado, com justiça, onde todos sejamos iguais perante a lei, onde possamos sair às ruas e dizer o que pensamos, sem medo de sermos perseguidos ou agredidos. Queremos que nossos filhos possam voltar a um país livre. O chavismo e depois Maduro tentaram dividir a sociedade, colocar uns contra os outros. Mas nós conseguimos unir a Venezuela. E é por isso que essa é uma força tão poderosa, porque nasce do povo, em torno de valores e de uma visão de sociedade. Então não tenham nenhuma dúvida. Maduro vai sair, é claro que vai sair. Nós vamos fazer valer a pena a soberania popular, a soberania nacional expressa nos votos. Isso vai derivar de um processo de transição ordenado, estabelecido, e de uma Venezuela que voltará a ser livre, produtiva e luminosa. Agora, Maria Corina, nós observamos na realidade da Venezuela manifestações multitudinárias. Eu me lembro de uma imagem sua em cima de caminhões, de carros, quando você teve de ir caminhando porque te impediam de passar pelas ruas. Ou seja, tudo era uma complicação. E dava a sensação de que o povo venezuelano havia se resignado a um ditador que foi a melhor expressão do socialismo. Todos iguais, todos pobres. $1 como salário básico e o resto, ajuda social. E aí aparece a determinação do presidente Trump dizendo que Maduro é um dos dirigentes do Cartel de los Soles. Ele denomina o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e envia as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso mudou a realidade na esperança do povo venezuelano. Saber que os Estados Unidos estavam enviando as suas forças armadas para resgatar, se é que podemos dizer assim. Bom, várias coisas no que você disse. Primeiro, em relação ao socialismo, é evidente. Eu sempre dizia, claro que Chávez quer os pobres, mas nos quer pobres. Eles necessitam de uma sociedade submersa na pobreza, na miséria, de cabeça baixa e mão estendida. Essa é a maneira de controlar uma sociedade. Além disso, a migração foi uma estratégia sistemática para separar as famílias, servir como válvula de escape social e, ao mesmo tempo, deixar a sociedade submersa na tristeza. Pais sem filhos, irmãos separados, filhos sem suas mães. Horrível o que aconteceu na Venezuela. E isso foi intencional. Agora bem, depois do triunfo espetacular de 28 de julho, a repressão que Maduro desencadeou foi tão brutal que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou como terrorismo de Estado.
As Nações Unidas falaram em crimes de lesa humanidade. Então, não é verdade que o povo se resignou. A sociedade venezuelana continua se cuidando, se organizando, de maneira, obviamente, discreta, porque quem levanta a voz é preso. Há jovens presos simplesmente por colocar uma mensagem no Instagram ou por terem uma foto minha no celular. Professores foram presos por protestarem porque não havia luz nas escolas. Enfermeiras também foram detidas, inclusive a presidenta do Colégio de Enfermeiras de Barinas, simplesmente por denunciar salários indignos. Então não é verdade que a sociedade está resignada. A sociedade está se organizando e se protegendo. Agora bem, uma vez que o presidente Donald Trump publicamente e oficialmente reconheceu esse regime como um cartel e Maduro como o chefe do cartel de Los Soles, designando-o como uma organização terrorista. Isso gerou uma quantidade enorme de reações, tanto dentro do regime como dentro da sociedade venezuelana. Porque é algo que nós buscávamos, Gustavo, há muito tempo, que esse regime fosse qualificado pelo que realmente é. Isso implica uma política de law enforcement, de aplicação de justiça para desmantelar essa estrutura criminosa. Maria Corina, você disse que a sociedade tem se organizado e está tentando se proteger, mas imagino eu que tem muito medo da repressão, da censura, da ditadura. É possível aí na Argentina, na Venezuela hoje, organizar manifestações pacíficas na rua? Como é que é esse tipo de organização da sociedade civil? Hoje em dia, não pode haver sequer uma manifestação por falta de água, Paula. Hoje em dia, Maduro ordenou militarizar cidades e colocar nas ruas grupos armados por eles mesmos, que recebem ordens diretas. Em outras palavras, eles atuam como terroristas. Mas, apesar disso, o movimento está despertando, está se entonando, se fortalecendo. Uma companheira me dizia esses dias que o que existe é uma euforia silenciosa, porque sabemos o que está acontecendo. Sabemos que está se conformando uma coalizão internacional, já que o regime de Maduro representa uma ameaça real à segurança de todo o hemisfério. Não só porque é o chefe de uma estrutura criminosa de narcotráfico e do trem de Aragua, e por abrigar grupos terroristas, mas também por abrir à Venezuela a presença do regime do Irã e da Rússia. Isso está gerando qualificações internacionais, não apenas no governo do presidente Trump, mas também de países como Argentina, Paraguai, Equador, Trinidad e Tobago, Uruguai, República Dominicana. Isso é, se está criando uma coalizão de países democráticos que tem que fazer valer a soberania expressa pelo povo da Venezuela e avançar para uma transição. Agora, Maria Corina, suponhamos por um minuto, nessa euforia silenciosa, que eu adorei a expressão, que Maduro diga, vou embora. Vocês aceitariam que ele se refugie em outro país, em vez de ir preso como deveria, só para que o povo venezuelano tenha um futuro melhor? E se isso acontecesse, como seria? O que restaria? Qual seria o primeiro dia depois do Maduro fora do poder? Bom, nós já fizemos saber ao regime, de maneira pública e privada, inúmeras vezes. A nossa disposição é a um processo de transição negociada, sempre partindo do respeito à soberania popular expressada em 28 de julho e dando garantias para todas as partes que participem e favoreçam essa transição, para que possam estar seguras. E isso foi dito reiteradamente, mas até agora Maduro tem se negado. Pelo contrário, ele não só se entrincheirou, como também atuou com maior violência ainda. Então, no melhor interesse de Maduro, praticamente sua única opção já é aceitar os termos dessa negociação, porque, do contrário, ele vai sair de qualquer maneira, mas em condições muito piores.
Agora, os termos específicos de uma negociação, Gustavo, você compreenderá de que não são objetos de discussão prévia e pública. Serão tratados no momento adequado e de acordo com as condições que existirem. Mas, repito, nós estamos absolutamente a favor de uma transição, seja ela negociada ou não. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela no ano passado. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou a admitir a farsa nas eleições. É possível dizer, Maria Corina, que o governo brasileiro foi cúmplice, é cúmplice dessa postura do ditador Nicolás Maduro em relação à farsa das eleições? Todo mundo sabe a magnitude da fraude que Maduro pretendeu fazer. Com atas em mãos, mais de 85% das atas oficiais, que também foram verificadas e auditadas por organismos eleitorais e especialistas no mundo inteiro. Todos concluíram os mesmos resultados. Ninguém, a estas alturas, pode alegar desconhecimento de que Maduro não entregou os resultados. Claro que não ia entregar, porque as atas originais e fidedignas demonstram sua derrota. Por isso, para mim, é injustificável que qualquer governo que se diga democrático não tenha reconhecido, até agora, Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Maria Corina, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação particular, claramente de censura. Chamamos de ditadura judicial. Mas devemos lembrar que na Venezuela não foi de um dia para o outro que Chávez e depois Maduro disseram estamos numa ditadura. Isso foi evoluindo. Você poderia resumir quando percebeu que o sistema já não era tão democrático como parecia ou como deveria ser? Eu te digo, Gustavo, o que nós vivemos espero que sirva de experiência, não só para os países da América Latina, mas para o mundo inteiro. Porque quando se perde a democracia e a liberdade, é muito difícil recuperá-las. Há 26 anos dizíamos, Venezuela não é Cuba, aqui não vai acontecer o que aconteceu em Cuba, e veja como estamos hoje. Um país que foi um dos mais ricos da região, hoje é mais pobre que o Haiti. Isso é o que essas pessoas nos fizeram. E como você disse, foi algo progressivo. Foram tomando o controle pouco a pouco. Tomaram o controle do sistema judicial. Todos os juízes que não eram leais a Chávez foram afastados, demitidos. Hoje, 95% dos juízes são de livre nomeação e remoção, ou seja, são temporários, e sabem que, se não forem absolutamente submissos à tirania, vão para fora ou para a prisão. Depois, tomaram controle também dos meios de comunicação, primeiro com censura, depois comprando veículos e jornalistas, e por fim, fechando os meios. As vozes valentes que defendiam a verdade acabaram presas ou forçadas a sair do país. Progressivamente, também foram tomando os meios de produção. Chávez expropriou mais de 30% das terras produtivas da Venezuela. E hoje são desertos. Confiscaram mais de 5.000 empresas que eram produtivas. E hoje são sucata. E assim foram avançando, avançando e avançando, tomando o controle de tudo que pudesse gerar autonomia, porque eles querem uma sociedade dependente, inclusive no sistema eleitoral, que transformaram numa grande máquina de fraude, uma caixa preta de manipulação. Esse modelo de fraude foi exportado aos outros países. Então, eu acredito que a experiência venezuelana deve servir de alerta para todas as sociedades que pensam, no meu país, isso não pode acontecer. A chegada de um sistema autoritário, de uma ditadura opressora, pode acontecer em qualquer lugar. A liberdade tem que ser defendida todos os dias, estando alertas, vigilantes e organizados. Mas agora a Venezuela será livre e parte do que queremos é que, desde a Venezuela, vá para o mundo inteiro a nossa experiência de organização e de luta cidadã pela libertação. E com essa
mensagem de esperança que a gente encerra essa entrevista. Eu ia justamente perguntar isso que o Segré tocou, o que a senhora diria aos brasileiros para ficar atentos, né? Para o Brasil não virar uma Venezuela, se fala tanto da venezuelização, né? Para não virar uma ditadura, mas acho que a senhora tocou exatamente nesses pontos. Nós estamos, em certa medida, vivendo tudo isso, experimentando tudo isso. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Maria Corina Machado, a gentileza de conversar conosco, de tocar em diversos pontos sensíveis. Mais uma vez, parabenizar pela coragem, pela postura da oposição, de liderar essa oposição num país que vive com tantos problemas, com tantas dificuldades. A gente fica na torcida para que todo o povo venezuelano consiga ultrapassar esse momento tão difícil, Maria Corina. E quero agradecer também a Gustavo Segré pelo convite, por ter intermediado essa entrevista, essa conversa com a Maria Corina Machado, nessa parceria entre o Oeste Sem Filtro e o Faroeste à Brasileira. Muito obrigada, Maria Corina. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada ao povo do Brasil, que eu sei que nos acompanha nessa luta. E tenham certeza, muito em breve a Venezuela será livre. Muito obrigada. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu na última terça-feira a legalização da cocaína. O discurso foi ao lado do presidente Lula, e aí aparece chancho. E foi em Manaus, nas terras do professor Suano. Isso foi durante a inauguração de um novo Centro de Segurança para a Amazônia. O colombiano declarou, aspas, se amanhã a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria máfia e não haveria destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina deveria discutir sem vergonha. Fecha aspas. Vergonha o que tem o presidente Petro, e vergonha que passou o Lula do lado do presidente Petro, porque agora, como ele não se manifestou, a gente em 2026 vai poder falar que o Lula defendia a cocaína, ou pelo menos não se manteve opositor a essa ideia, André? Ô Segré, é bem possível que, inclusive, sejamos censurados se a gente fizer qualquer relação ou qualquer ligação, né? A gente está num momento em que a gente só pode bater palma pro Lula. Né? E ainda assim bem alto. É que nem, não sei se vocês já viram, tem um vídeo ótimo daquele Kim Jong-un, né? Em que aparece ele no Congresso e todo mundo batendo palma. Sim, claro. E você sabe que ninguém pode parar de bater palma, porque o primeiro que parar de bater palma é punido. E como que para? Pois é, não para. Todo mundo fica, é o campeonato. Deve estar batendo palma até agora. Agora, quem parar é mal visto. Você pode ser o último, o primeiro não pode ser. Então, talvez seja esse o nosso destino. A gente só vê loucuras dentro do governo, a gente vê o Lula se relacionando a tudo o que é pior o tempo inteiro, né? Todo dia uma coisa nova, a gente fica espantado e, enfim, se nós, de alguma maneira, comentamos algo que desgoste, vem a AGU, vem Polícia Federal, vem isso, vem aquilo, vem uma punição aos veículos, aos jornalistas, e nós é que passamos a ser os desinformantes, enquanto as coisas que eles informam são as piores possíveis e muitas vezes mentirosas, porque, de novo, né, vamos dizer que o Lula, de novo aquela história do artigo, o Lula querendo nos convencer de que escrever um artigo em inglês, pelo amor de Deus, né? Então, assim, essas pessoas são as que estão combatendo a fake news. Mas, Emerson, não é a primeira vez que Gustavo Petro defende a liberação da cocaína. Ele teve a ousadia de fazer isso numa reunião da ONU.
indicando que o petróleo era muito pior que a cocaína. São países subsidiados pelo tráfico de drogas. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, né? A América do Sul aqui, os grandes países aí, maior produtor, né? Colômbia, Bolívia e Peru. Então há um interesse não só financeiro, mas também político por conta disso. E recentemente o Brasil tem incentivado, né, o uso, a legalização das drogas, e isso coloca o Brasil numa condição muito própria e nefasta quanto a isso. O maior porto da América Latina, Baixada Santista, Santos de um modo especial, é o mais utilizado para a exportação, né, dessas drogas para toda a Europa. Então o Brasil tem, o tráfico tem um interesse muito próprio dentro do Brasil por conta de ser uma ponte de ligação entre o mundo, né, e os fabricantes da cocaína. Então é um caminho do qual o governo tenta se direcionar, né, a sua bússola de moral, ela está totalmente desregulada, se alia a pessoas dessa magnitude, no qual não agregam absolutamente nada para um país que vive aí a segurança pública, o calcanhar de Aquiles, que não consegue resolver e jamais vai resolver de uma forma tão simples e curta, porque o crime vem avançando paulatinamente, já se instalou como uma metástase dentro das instituições, dentre elas do próprio judiciário. Há notícias de que existe patrocínio por conta do crime organizado, de concursos públicos, de formação em curso superior e tudo mais. Estão dentro do legislativo, né, com algumas notícias que a própria imprensa acaba veiculando. Isso torna o país um modelo totalmente às avessas do que precisa. Um país aí totalmente pujante por conta da sua territorialidade, por conta da o seu cultivo, o seu plantio, né, a nossa pecuária. Mas, infelizmente, temos tudo para crescer. Só falta um fator preponderante ao governo: vontade. Agora, professor, não seria melhor o Petro tentar convencer aos seus congressistas de legalizar, em vez de vir na nossa casa? Porque foi em Manaus, a dizer, liberemos a cocaína, que isso vai ser melhor para a Amazônia? Olha, foi legal essa tua pergunta, Segré, porque ele tem isso na pauta dele, por incrível que possa parecer. É interessante quando o Will falou a respeito que nós somos utilizados como plataforma, teve até um ministro brasileiro que falou que o narcotráfico escolhe os portos brasileiros porque os portos brasileiros são bons. Olha que coisa, mas isso faz parte de todo um sistema, uma estrutura logística que foi criada. Agora, a questão do Gustavo Petro é que já se espera isso dele. Ele é um indivíduo que vem da esquerda mais radical e a gente não pode esquecer que o grupo revolucionário mais radical da Colômbia, quando tomou o poder de um pedaço do território colombiano, eles descobriram que a forma deles conseguirem financiar a sua guerrilha era exatamente tomando conta do narcotráfico. Ora, as Farc eram um grupo guerrilheiro e terrorista e narcotraficante. As Farc trabalhavam assim. Quando houve a pacificação, entre aspas, e a Farc foi tornada partido político, houve um momento em que foi dado às Farc o perdão. Olha que coisa curiosa, para vagabundo se dá perdão. Foi dado o perdão para as Farc, foi dada uma condição política excepcional e destacada, porque alguns cargos políticos eletivos foram dados exclusivamente em cota para as Farc. E as Farc avançaram. É lógico que, da perspectiva do Gustavo Petro, ele vê esses grupos de esquerda radicais, dos quais ele pode não ter feito parte das Farc, mas ele fez parte de outros grupos radicais, para ele isso cai como uma luva. A lógica dele é uma lógica perversa, porque ou ele é um completo desinformado, estúpido ou mal intencionado. Por qual razão? Porque ele sabe que o crime, quando se instala, se ele está trabalhando com o narcotráfico e a venda de drogas, não adianta você legalizar, porque o lucro não vem de estar no empreendedorismo, o lucro vem da marginalidade, porque é na marginalidade que você tem a potencialização máxima do lucro. Então, o que ocorre normalmente? Você ganha com o trabalho de fachada que é feito, e ganha muito com aquilo que é preservado, mantido, até na potencialização e diversificação dos tipos de drogas. Ou seja, continua o mesmo crime organizado, só que com outras drogas, ou lavando as drogas com aquilo que foi criado de fachada. O que ele faz? Ele faz uma defesa que está bem de acordo com aquilo que é a sua ideologia e o seu grupo político. Mas tem um detalhe.
estrategicamente, ele já está dando a resposta para dizer que os norte-americanos estão fazendo o que estão fazendo no Mar do Caribe porque eles não entendem uma coisa que pode ser resolvida exclusivamente com a pacificação e com a política. Mentira! E aí ele coloca esse senhor que também para ele, que é o atual presidente do Brasil, que para ele é muito bom ver o Brasil no caos, porque o Brasil no caos, ele pega o dinheiro do povo que trabalha e dá para aquele que não trabalha e passa a mão na cabeça do criminoso, que é o cara que vai votar nele, porque o Brasil está quebrado, e se expande de uma maneira gigantesca essa base política. Por isso os dois caem como uma luva. Eu tenho certeza que nós seremos impedidos de falar, e se falarmos sobre isso no futuro, nós seremos presos. Vamos agora com a pauta que considero a mais importante de todas do dia de hoje. O vice-secretário do Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, anunciou no sábado 13 que mandou retirar o visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista pro-Trump Charlie Kirk. Em uma publicação no X, o número 2 da diplomacia americana disse que ordenou o chefe dos assuntos consulares a revogar o visto, caso o médico tenha um, e colocou um alerta para que ele nunca receba o documento. Na mesma linha, a Pontifícia Universidade Católica, PUC, de Rio Grande do Sul, cancelou um evento que aconteceria ontem na universidade com o historiador, eu me nego a chamar de historiador e escritor, o Eduardo Bueno, o Peninha do Esgoto, depois que ele comemorou a morte do influenciador Charlie Kirk. Bueno apresentaria um espetáculo, Brasil Pecado Capital, no campus da Universidade em Porto Alegre. Em nota, a instituição católica disse ter rescindido o contrato e afirmou que reforça, abro aspas, seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não condiz com a sua cultura nem com seus valores institucionais. Fecha aspas. André Marcílio, você tinha segurado seu comentário para agora. O momento é agora. Solta o que você queria falar. Seja livre, se abra para a nossa audiência. Muito bem. Olha, o ponto é o seguinte. Muita gente tem me perguntado até, Segre, não é liberdade de expressão essas pessoas que comemoraram a morte do Kirk? Isso não seria não seria coerente por parte da direita permitir que essas pessoas digam aquilo que elas bem desejarem? A gente precisa entender o que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela serve para quê? Ela serve como motor do debate. Então, esse é o ponto essencial. No momento em que você comemora a extinção do outro ou deseja que o outro seja extinto, qual o debate que você promove? Sem o outro, não tem debate. Claro. Falar sozinho é exatamente o conceito ou a definição de tirania. Todo tirano quer falar sozinho, quer a sua versão oficial isolada. E é disso que se trata a tirania. A democracia é quando pontos contrários vêm à tona. Agora, se eu quero extinguir o outro, se eu fico feliz que o outro deixe de existir, eu estou promovendo debate com isso? Não. Então a liberdade de expressão não serve para você querer que o outro morra e nem para você ficar feliz com a morte do outro. E esse é um ponto essencial, porque muita gente tem chamado o Kirk, por exemplo, de extremista, inclusive na imprensa. E extremista, é bom que a gente diga também, não é defender ideias radicais. Defender ideias radicais faz parte da democracia e do debate público. Uma ideia aqui radical minha pode ser melhorada, pode ser amaciada, pode ser aprimorada pelo debate, pelo confronto de ideias. Extremismo é você querer que alguém não defenda ideias radicais e buscar eliminar a possibilidade dessa defesa. Isso é extremismo. Extremismo, repito, não é defender ideias radicais. Extremismo é fazer com que as ideias radicais não possam ser defendidas. Então o que tem aqui não é liberdade de expressão de que nós estamos tratando quando uma pessoa quer extinguir o outro ou ficar feliz com isso. E não é extremismo você defender as ideias que o Kirk defendia. Extremismo é ter eliminado ele e extremismo é impedir que as pessoas como ele sigam defendendo as suas ideias. Luiz Arthur Nogueira. Segre, isso tem tudo a ver com a nossa enquete de hoje, né? De fato, quando você comemora a morte de alguém, você está cometendo um crime, sim. Você está, inclusive, incentivando outros possíveis crimes. O que a gente precisa entender aqui é que adversário não é inimigo. Quando alguém da esquerda defende a morte de alguém da direita, isso é crime. E o contrário também.
Se houver alguém da direita defendendo a morte de alguém da esquerda, isso é crime, ponto final. Portanto, a decisão do vice-secretário dos Estados Unidos de caçar o visto do médico que defendeu aí, que comemorou a morte do Charlie Kirk, está correta, é isso mesmo. Tem que retirar o visto mesmo. Além disso, eu queria comentar, Segré, essa questão aqui do escritor Eduardo Bueno, né? É o Peninha, é isso? Do esgoto. O Peninho do esgoto. Então, É. sabia que ele recebeu esse ano 3,3 milhões de reais da Caixa Econômica Federal sem licitação para atualizar as obras dele? Ou seja, é um historiador financiado pelo governo de plantão que faz essa bobagem. Ele tem que ser cancelado em todos os aspectos. Além de ser investigado, denunciado e punido, sim, condenado pelo que ele fez. É um absurdo, é inaceitável. Espero que a Caixa Econômica Federal cancele esse contrato, porque a partir de agora é um contrato ilegal, sem falar que já era sem licitação. Emerson Tawil. Pois é, Segré. E mais ainda, Arthur, para quem não sabe, o Peninha do esgoto, ele é conselheiro Vai ficar assim, editorial. você viu? O Peninha do esgoto. Ah, vai por mim. Vai ficar o Pra quem Peninha não do sabe, esgoto. Ele é conselheiro editorial do Senado, indicado pelo senador do Amapá, pelo PT. Então, quer dizer, recebe as benesses do governo, vive às custas, não é historiador coisa nenhuma. Na verdade, vive dos penduricalhos da política e vem a público fazer um comentário desse daí. É difícil até achar adjetivos para que possa definir um ser humano como esse. Talvez por isso que as pessoas estão humanizando os animais em razão do ser humano. Esse contraponto, essa diferença é terrível, né? E aí você vê um comentário como esse, nefasto, em que um sujeito, ainda que ele divirja de um entendimento de outra pessoa, ele vem aqui comemorar a morte de alguém. Olha que coisa tão pueril, tão rasa. Não há adjetivos, ou seja, é difícil até a gente, dentro do vocabulário aqui que a gente tem, buscar adjetivos para um sujeito como esse. Peninha do esgoto caiu muito bem, como você já o apelidou, e não me causou estranheza, né? A Universidade Católica recusar o convite a esse sujeito. Sou formado pela Universidade Católica também, e trazê-lo para um debate, para qualquer coisa que fosse do tipo, como historiador, como quem quer que fosse, seria algo vexatório, não só para a Universidade Católica, mas também para a própria população. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que autoridades de Israel e representantes do grupo terrorista Hamas assinaram a primeira fase do Plano de Paz. O republicano divulgou o acordo na noite de ontem por meio de postagem na rede social Truth Social. O chefe da Casa Branca afirmou: "Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do Plano de Paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve." Estima-se que atualmente 48 reféns ainda estejam sob poder do Hamas na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos não deu detalhes de qual prazo em dias para a libertação. André Marcília, lembrando que desses reféns ainda, infelizmente, tem alguns que são somente os corpos, né? Não são as pessoas vivas ainda. Enfim, a situação extremamente crítica. Está aí, então, um acordo feito, promessa de campanha do Donald Trump. Vamos ver se o Hamas vai cumprir a parte no acordo e transformar e trazer para a realidade esse acordo de paz. Vamos ver se vai cumprir, mas com certeza a parte que o Trump prometeu tem feito muito bem e tem feito com firmeza, o que mostra que, inclusive,
a política internacional não é necessariamente apenas diálogo, é também você demonstrar firmeza. Eu me lembro sempre de uma conversa, uma vez que o Elon Musk teve com o Peterson num podcast e tal, e ele dizia exatamente isso. A chegada, a época ainda ia chegar o Trump não estava ainda no governo, ele diz, a chegada do Trump vai modificar o cenário da política internacional, porque o Trump é uma pessoa de firmeza, e até agora criou-se um mito de que você consegue negociar melhor se você for frágil, se você demonstrar uma certa delicadeza e etc. Isso se perdeu a convicção, se perdeu a firmeza, se perdeu governos de homens que se colocam, se sem dúvida, sem hesitação e coisas do gênero. Uma coisa que me chamou a atenção, e a gente até comentou mais cedo, né? Foi um vídeo do Trump recebendo a informação de que o acordo estava para ser feito. Ele recebe a informação e imediatamente passa para a imprensa. Basta a gente fazer um paralelo quando o Bush recebeu a informação de que as torres gêmeas tinham caído e ele ficou ali ouvindo a história da cabra que estava bebendo leite numa escola infantil e ali ficou. Quer dizer, nós temos, sem dúvida alguma, um belo percurso pela frente. Não está nada resolvido por definitivo, porque é uma região, sem dúvida alguma, muito complicada. E é uma questão muito complexa que envolve, inclusive, uma cultura, e, enfim. Agora, com certeza, o Trump vai mostrar firmeza e, se permanecer assim, vai obter sucesso. Caivano, quero te ver a respeito disso, porque primeiro, no Ocidente, a gente tem esse ataque à masculinidade, né? Não pode ser homem, tem a questão da masculinidade tóxica, o Garrido lá, como é o nome do moço? Da Tony Garrido. Tony Garrido não pode mais ter a força de um menino, viu? Só de uma menina, ou talvez de um menino, e certamente do menino pode ter a força também. Então a gente tem esse ataque à masculinidade no Ocidente. Trump chegou ali com esse punho de ferro, colocando ordem na casa. Minha pergunta para você é em relação à geopolítica mesmo. Nós estamos nesse novo momento geopolítico de deixar muito claras as divisões. Um lado, um eixo que defende a tirania, a ditadura, enfim, a ausência de liberdades individuais, e o outro lado que vai prezar por aquilo que deve ser prezado, pela força, pelos valores, pelos princípios. Não pode falar palavrão nesse horário, né? Então, 2 horas da tarde, senhores. Meretriz que deu à luz. Francamente, ter que dizer isso, né, sobre o Tony Garrido, aquilo que ele fez, é vergonhoso. E, além de tudo, muito atrasado. Eu sou antigo, né? Para mim, homem é homem, mulher é mulher, e não vou continuar, porque senão a gente pode ter problema. A grande questão aqui estamos sim nesse momento, Geise, eu vou responder diretamente. Eu só quero fazer um ponto em relação a essa questão de Gaza e Israel, que eu acompanho uma rede de informações israelenses, o Likud, e não tem comprovação ainda da assinatura do acordo propriamente dito. Mas iniciaram, sim, as tratativas para essa assinatura. Agora, o que eles estão comemorando é que, em virtude das comemorações de 2 anos, né, na verdade, não pode se comemorar, mas lembrar os 2 anos do 7 de outubro, que passou essa semana, havia a possibilidade de ter ali algum tipo de ataque terrorista, não só lá como no Rio de Janeiro. E não houve nenhum evento negativo. Então eles já estão aí comemorando nesse sentido a provável assinatura desse acordo, com uma diminuição dos ataques do Hamas. Isso é muito importante para realmente dar uma pacificada ali. O próprio Trump disse que isso só foi possível pelas relações que ele, como pessoa, tinha, e como ex-presidente americano, tinha com outros dirigentes no Oriente Médio. Então isso é muito importante. Acho que realmente ele vai levar esse prêmio Nobel da Paz dessa vez. Vamos ver se ele vai ser indicado, né? Agora, quanto a essa guerra do Ocidente e do Oriente, né, principalmente nesse sentido da emasculação do homem ocidental, isso vem acontecendo há muito tempo, né, Geise? A gente teve o ápice da masculinidade na Segunda Guerra Mundial e se utilizaram disso para dizer, olha, precisa baixar a testosterona, precisa baixar essa masculinidade, porque ela é tóxica. E isso a gente vem desde lá, então, há quase 80 anos, veio destruindo essa masculinidade. Acredito que a gente está no momento oposto, porque a história sempre tem vertentes, né? Ela é pendular, ela agora está pendendo para o outro lado. A gente está tendo uma tendência pendular para a direita no mundo inteiro, e isso para mim representa justamente isso. Fim dessa coisa de woke. Aliás, o que significa isso? Aliás, é bom dizer, nem
nem resolvemos isso com wokeismo e nem com cervejinha na mesa como o Lula queria. Bem lembrado. Muito bem. Já que você trouxe o Lula aqui para o debate, Tomé Abduche, e olha quem você traz para o debate, hein? O Lula, hein, Trouxe cara? pro debate só pro debate. Tomé Abduche, é importante, eu vou pegar aqui uma fala também do Caivano em relação ao Prêmio Nobel da Paz, porque quando o Lula assumiu agora nessa última gestão, ele viajava pra caramba, fazia campanha claramente ali tentando angariar algum prêmio, né? Alguma coisa, algum reconhecimento internacional, uma vez que a narrativa dele era que nós estávamos no fascismo e ele trouxe, né, a cor, o arco-íris, a democracia, a liberdade, enfim, absolutamente tudo. E em contrapartida, né, o que a gente viu que é a realidade. O Donald Trump nunca teve esse discurso florido, mas na prática está aí promovendo a paz. Pois é. O Trump é um homem de verdade, que tem testosterona, que tem coragem para dizer o que tem que ser falado, que tem força para fazer o que tem que ser feito, que não fica passando a mão na cabeça de pessoas que não representam o desenvolvimento do país dele, o desenvolvimento do mundo, e tomou as ações que tinham que ser tomadas. E um acordo está sendo construído. Mas o que me chama muito a atenção na história toda é como se politizou o mundo inteiro em relação ao que está acontecendo entre a Palestina e Israel. É importante de salientar que você não tem que tomar um lado nessa situação. A questão não é tomar lado, porque o povo palestino é um povo maravilhoso, o povo judeu é um povo maravilhoso, o povo sírio é um povo maravilhoso, o povo libanês é a mesma coisa. A questão ali é o terrorismo, é o Hamas. Então tentaram colocar uns contra os outros. Se você não tomar um lado nessa situação toda, você não está se posicionando de maneira clara. Na verdade, não é isso. Por que ninguém se levanta quando foram mortas 150 mil pessoas no Sudão nos últimos anos? Por que ninguém se levanta quando aconteceu a mesma coisa no Iêmen? Nos últimos 10 anos morreram 500 mil pessoas. Na Síria, que é do país onde vem a minha família, morreram mais de 500 mil pessoas também nos últimos anos. Por que ninguém fala nada? Por que quando o árabe mata árabe ninguém fala nada? E quando acontece esse conflito, que é um conflito terrível para ambas as partes, não tenha dúvida, apesar de eu ter um carinho muito especial pelo povo judeu e entender que eles foram atacados e eles estão defendendo o seu próprio povo desses terroristas, mas por que ninguém se posiciona de maneira clara e se politizou tudo isso? Nas universidades, existem jovens que estão defendendo o Hamas, com a bandeira do Hamas, o mundo se levantando a favor do Hamas. Eu digo por que acontece tudo isso? Por conta das narrativas, da história que se conta, das universidades que estão sendo tomadas, infelizmente, por uma ideologia nefasta que mente para as pessoas e leva esses jovens, que são pouco experientes, a erro. Então, ou seja, precisava sim de um homem forte, um homem com punho, com coragem para tomar as decisões importantes e trazer a paz de novo para o mundo, e o Trump tem feito isso com maestria até agora. Coronel, outro debate que a gente tem em relação a essa pauta é que o Hamas não é um grupo uniforme. Então a gente tem, como todo bom revolucionário, tem ali uma cúpula, né, uma alta cúpula, e tem, de fato, os guerrilheiros. Então uma das questões que tem sido colocada em relação a esse acordo, né, esse plano de paz, é se de fato os guerrilheiros seguirão, se de repente não é só a cúpula que está ali de acordo, como é que isso vai se dar na prática? Bom, pelos 20 pontos que foram apontados pelo Trump, inclusive, ele amarrou isso também com a União Europeia e mais 8 países islâmicos, né? Então, Egito, Jordânia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Então, ele acabou fechando os 20 pontos do acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E um dos pontos é a anistia para os terroristas. Então, inclusive é interessante, né, falando em anistia, eles mataram, eliminaram, a proposta é de anistia. Só fazendo um comparativo com o Brasil hoje, né? Mas, além do mais, o Estado, o Exército, as Forças de Defesa de Israel sairão do território de Gaza e, militarmente falando, seria a rendição do Hamas. Portanto, o Hamas tem que entregar o armamento. Então, ainda nós temos essa perspectiva positiva, mas só vai se formalizar efetivamente quando for assinado, que ainda não foi, e a partir do momento da assinatura efetiva, são 72 horas para que os 48 cidadãos israelenses, infelizmente, 28 deles mortos, a perspectiva é que são 20 vivos, sejam devolvidos para Israel, e automaticamente Israel vai conceder, libertar 250 palestinos que foram condenados à prisão perpétua, mais 1.700 palestinos que foram presos a partir do dia 7 de outubro de 2023, quando houve
aquele genocídio com 1.200 cidadãos mortos, bem como 250 cidadãos israelenses que foram sequestrados. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, ofereceu aos Estados Unidos 2 planos que prevêem uma transição de governo no país, Venezuela, sem a presença de Nicolás Maduro. As informações foram reveladas pelo jornal Miami Herald ontem. As propostas foram apresentadas no contexto da escalada de tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. Segundo o Miami Herald, as propostas de transição do governo foram encabeçadas pela vice-presidente e pelo irmão dela, Jorge Rodríguez, que adivinha. O irmão da vice-presidente é presidente do Congresso. É tudo camaradagem. É o atual presidente do que lá denominam Assembleia Nacional da Venezuela. A segunda, quando a gente avalia, qual era a primeira? Que o Maduro ficasse na Venezuela, com garantias de segurança. Eu não acredito que os venezuelanos vão querer isso, não. E a segunda era Maduro fora para pedir exílio ou em Turquia ou em Catar. Por que não na Nicarágua? Por que não em Cuba? Por que não no Brasil, tendo tantos amiguinhos, por exemplo? Né? Não. Ou Turquia ou Catar. Não sei. Você que entende de relações internacionais, o que aconteceu de repente para que a vice-presidente sugira, e segundo fala a nota do Miami Herald, é com aval do Maduro, ou seja, o Maduro está sabendo dessa negociação. Bom, primeiro, muito provavelmente, eles sabem que os passos que os Estados Unidos estão dando culminarão, sim, se não numa invasão, pelo menos num apoio a uma revolução dentro da Venezuela. A Venezuela vive uma situação que não é de golpe de Estado, é uma situação de revolução, tá? Por tudo aquilo que eles fizeram e pela situação em que o povo está. O problema é que quando você vê que ela vai e ela apresentou aquilo que é o que há de melhor para o Maduro. A questão toda é que os norte-americanos eles não estão aceitando essas propostas porque são propostas que não trazem a possibilidade da queda do regime. Você tem um ditador e tem um regime. Há um dado que é importante a gente ter em mente. Quando Maduro assumiu o poder, na Venezuela, quem indica o vice-presidente é o presidente. Como assim, mano? Não. O vice-presidente aqui participa de uma eleição. Lá não. O vice-presidente é indicado pelo presidente. Quando Maduro assumiu, o Chávez estava em Cuba fazendo a cirurgia e o Chávez indicou o Maduro por ele ser o indivíduo mais medíocre que tinha ali. Ele não indicou o Maduro por ser uma personalidade exemplar, não. Exatamente que ele tinha medo de alguns indivíduos que estavam no governo que poderiam fazer sombra para o Chávez. O Chávez imaginava que ele poderia ir e voltar, então ele não poderia permitir. Dentre eles, um cara chamado Diosdado Cabello, que é o maior problema que a Venezuela tem. Esse é o bandidão, se as pessoas pudessem identificar. Mas tudo bem. E o Diosdado Cabello queria retirar o Maduro. Ele, inclusive, dizia, eu participei da Revolução porque eu sou o capitão do Exército. Eu não sei se capitão, major, alguma coisa assim. E ele participou junto com Chávez na época da construção do bolivarianismo. E aí tem um dado. Qual é a grande questão? Eles não querem o Maduro, nem mesmo o regime, mas
eles não podem preservar, os Estados Unidos não podem aceitar a preservação do regime, porque o Maduro é uma carta fora do baralho. Todo mundo detesta ele, inclusive dentro do governo. Por isso que eu citei essa questão das traições que poderiam acontecer. Acrescente também que eles podem ganhar dinheiro com isso. São 50 milhões de dólares. Um traidor pode aparecer a qualquer momento traindo por 50 milhões de dólares. Mas a ponto-chave é deixar definido que eles querem a preservação do regime. Até mesmo uma das propostas previa a participação de membros do governo, de membros da oposição ao governo, mas não permitia que esses membros fossem as personalidades que seriam, na realidade, aqueles que controlariam o processo. Essa é a questão. Os norte-americanos não vão aceitar, em hipótese nenhuma, porque não cabe apenas tirar o Maduro. O problema é o regime. E a hipótese que eles poderiam até aceitar é o seguinte: tudo bem, você vai ser exilado lá no quinto dos infernos, mas quem tem que assumir é a oposição, seja pela Maria Corina Machado, seja pelo que venceu. Sim, porque ele venceu as eleições. Esse é o grande ponto. Olha que perfeito final. Perfeito final, parabéns, professor. Mas agregamos um condimento no que está acontecendo na Venezuela, porque a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reafirmou ontem a posição dos Estados Unidos sobre o governo de Nicolás Maduro, chamando-o ilegítimo e vinculado a atividades criminosas. Leavitt disse, aspas, o presidente Trump acredita que Nicolás Maduro é um presidente ilegítimo que lidera um regime ilegítimo que vem traficando drogas para os Estados Unidos há muito tempo e não toleraremos isso. Fecha aspas. Cláudio Caivano, sumamos. A vice-presidente dando um palpite que poderia ter um governo de transição. Nós entrevistamos a Maria Corina e faço um convite àqueles que estão nos acompanhando e agradecemos as 11 mil telas que estão conosco agora. No link do nosso programa está o link para assistir à entrevista que nós fizemos aqui junto com a Paula Leal com Maria Corina Machado. Então pode assistir, que fala exatamente do que está acontecendo agora na Venezuela. E aí agrego mais um dado, que é o Trump autorizou a CIA a intervir no território venezuelano para combater o narcotráfico. Mas vamos lá. Combater o narcotráfico. Maduro é narcotraficante e logo combater o Maduro. Estou errado? Não, é exatamente isso. Inclusive, Segre, teve uma declaração recentíssima do Marco Rubio, dizendo que eles chamam de condado lá, né? O condado judicial de Nova York foi o que apontou Nicolás Maduro como chefe das organizações criminosas narcotraficantes e que eles consideram narcoterroristas. Então, tem aí declarações judiciais nesse sentido. É interessante nessa questão, né? Está havendo o uso da força, evidentemente, que é o que o Donald Trump instiga, né? Na verdade, ele tenta trazer para ele, para o território dele, essa negociação, instigando e mostrando a força que ele tem. 2 B-52 sobrevoaram o Mar do Caribe e chegaram ali no limite do mar, do chamado Mar Territorial. E olha que inusitado, não vou dizer interessante, inusitado. Eles desenharam um falo. Como um avião pode desenhar um falo? A rota do avião, da forma como eles fizeram, ficou um desenho de um falo. Então isso não só é uma demonstração de poder, né? Porque o B-52 ele tem essa capacidade de sair de lá dos Estados Unidos, atravessar todo o continente americano, chegar ao Mar do Caribe e voltar, sem reabastecimento. É um poder absurdo, né? Diante do que a gente vê no planeta hoje. Eles chegaram ali no limiar para mostrar, olha, estamos aqui. Fora essa declaração do Donald Trump de que ele está autorizando a CIA a fazer qualquer tipo de incursão. Agora tem um outro detalhe para finalizar, Segre. Parece que como é que é? Diosdado Cabello? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Ele está negociando através de interlocutores com os militares americanos. Então, muito provavelmente vai acontecer o que o professor Sumano falou e o que você falou na entrada. Alguém vai negociar para receber aí 50 milha de dólar. Mas eu acho que Diosdado Cabello não vai estar dentro da turma que possa ganhar alguma grana com isso. Está usando um interlocutor porque ele sabe disso. Ele não é bem visto tá sujo na rodinha. Ele é sancionado. O Diosdado Cabello é sancionado. É sancionado, claro. Lembram do José Dirceu no governo Lula? Sim. É o Diosdado Cabello no governo Maduro. Não tem outra. Mas quando você pensa que a coisa está ruim, olha isso aqui. Quem entrou no mérito? Lula.
O presidente Lula saiu em defesa da Venezuela ontem, diante das investidas recentes do governo de Donald Trump contra o país de Nicolás Maduro. Em discurso no Congresso do PCdoB, em Brasília, o petista afirmou que o destino da Venezuela será decidido pelos venezuelanos e não pelo presidente de outra nação. Vamos assistir a fala e depois abrimos ao debate para o André Marsiglia e Luiz Arthur Nogueira. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. E tem um monte de focas batendo palmas, assim, pá, 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 pá. O que não entendo é, já os venezuelanos, senhor presidente Lula, já escolheram. E escolheram Urrutia, escolheram Maria Corina, que coincidentemente, se as coincidências existem, foi declarada inelegível no dia 30 de junho de 2023. Sabe o que aconteceu no dia 30 de junho de 2023? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível também. E eu não acredito em coincidências, não. Mas quando o presidente fala que os venezuelanos devem decidir o destino, e nós tivemos uma eleição falcatrua, em que as fiscais e atas mostravam que ganhou a oposição, e o Maduro continuou. E primeiro o presidente Lula falou, não, vamos aguardar as atas nunca apareceram. Depois hoje está dizendo que quem deve resolver é o venezuelano. Não está passando pano? Não está ajudando o Maduro contra os Estados Unidos, André? Sim, está passando pano. Se a gente for levar essa fala do Lula às últimas consequências, de que a questão venezuelana deve ser resolvida pelos venezuelanos, independente de como essas eleições foram feitas, de se foram fraudadas ou não, de se há ali um autoritarismo ou não. Se a gente levar isso às últimas consequências, a gente deve acreditar, então, que o Lula também deva pensar que Mussolini era um problema da Itália e não um problema do mundo. Perfeito, né? perfeito. Que o Adolf era um problema da Alemanha, né? Que os judeus e os alemães que se resolvessem e não que isso preocupasse o mundo. Quer dizer, se a gente entender esse nacionalismo tupiniquim do Lula, na última instância, a gente justifica todas as barbáries que aconteceram e tragédias que aconteceram dentro da história do nosso país, que me parece que o Lula não as referenda. Então, essa é uma conversa, né, que não faz sentido. A gente tem que apoiar as eleições de um país quando o país é democrático. Claro. A gente tem que apoiar o governo de um país quando o país é democrático. Quando o país deixa de ser democrático, as eleições também deixam. O governo também deixa. E aí você não pode mais apoiar a instituição como se democrática fosse. Você tem que apoiar a derrubada daquele governo para que volte a ser democrático. E não simplesmente ficar apoiando essa estrutura que sustenta o totalitarismo. Isso me parece claro, e aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, não, o STF é um problema do Brasil, né? Nós, os Estados Unidos, não podem se meter no nosso judiciário, mas o nosso judiciário é democrático? Não, não é. Então, se o nosso judiciário não é democrático, é óbvio que algum tipo de intervenção, não direta, mas crítica de outros países é super bem-vinda. E a gente tem que apoiar as instituições desde que elas sejam realmente autônomas. Se elas perdem a sua autonomia, elas devem perder o apoio de países democráticos. Isso, enfim, me parece claro. Agora, em relação à questão da Venezuela, com ditadura não se negocia. Não dá. Não dá para você negociar com uma ditadura. Como é que você vai acreditar na palavra do Maduro? O Maduro, ele deu a sua palavra. Mas que palavra? Qual é a palavra que tem o Maduro para a gente confiar? Então, do mesmo jeito que você não apoia eleições de um país que é fraudulento, como a Venezuela, você também não confia na palavra de uma pessoa como o Maduro. Então, obviamente, que aqui o Maduro precisa, a ditadura do Maduro precisa se render e não com ela se negociar. O timing foi errado, né, Luiz Arthur? Falar mal dos Estados Unidos no momento que está sendo negociada uma retirada das tarifas que o governo Lula tenta mostrar como comerciais, mas que todos nós sabemos, e o governo americano já falou, não são comerciais. O timing foi errado? Timing é uma palavra em inglês, né?
Então, Lula não sabe o que é timing. Ô, Segré, olha que curioso, você caiu numa pegadinha aqui, não sei se foi do Edu. Você leu uma notícia aqui. O presidente Lula saiu em defesa da Venezuela. Ele saiu em defesa do Maduro. Quem disse que a Venezuela é o Maduro? Ponto número 1. Aí eu sou obrigado a concordar com o Lula. Lula afirmou que o destino da Venezuela será decidido pelos venezuelanos. De fato, já decidiram na eleição. A oposição já venceu, já foi decidido. Alô, presidente Lula, alô. Já decidiram que não querem o Maduro. A oposição venceu. Edmundo Gonzalez é o presidente eleito. Aonde que não entendeu até agora o que aconteceu na eleição da Venezuela, né? Agora, tem um ponto importante aqui. A Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz. Esse sim é um timing muito importante. Porque é justamente no momento em que o Trump está pressionando para a saída do Maduro. No mundo ideal precisa tirar o regime inteiro. Sim, mas o primeiro passo é a saída do Maduro. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Corina Machado, que falou que está na hora do Lula dizer para o Maduro que ele precisa ir para casa, precisa ir embora. Mesmo que essa casa seja na Turquia ou sei lá onde, no raio que o parta, mas que ele saia da Venezuela e largue o poder. E para concluir, Segré, os Estados Unidos também, e aí o Trump tem responsabilidade, precisam parar de comprar petróleo da Venezuela. Porque enquanto os Estados Unidos compram o petróleo, estão financiando direta ou indiretamente o regime. Mas se não der dinheiro para a Venezuela, o povo vai morrer de fome. Bom, aí precisa decidir. Né? Ou você sufoca o regime financeiramente, ou ele vai se mantendo no poder ad eterno. Então, eu acho que todo mundo está errando nessa história. Está na hora de, algo assertivo e tirar logo Maduro do poder. Agora, Segré, rapidamente, você agora me trouxe um sabor de infância, que você usou uma palavra, né? Condimento. Há quanto tempo que eu não escuto essa palavra? Condimento. Condimento. Sim, um tempero. Tempero. Uma bela palavra. Isso é bonito. Né? Programa de culinária tem muito. Programa de culinária tem muito. Agora, eu queria também, rapidamente, dizer o seguinte, que esse Diosdado Cabello, né? Sim. Ele ser um braço tão importante nesse regime, mostra que o problema dos regimes autoritários não é necessariamente haver carecas, né? Diosdado Cabello, que eu digo. Tem o cabelo. Manda aí, mas, gente, pelas dúvidas. Olha o tempo, tá bom? Não, mas pode falar. Não, é que a questão é interessante porque o tipo de dominação que foi estabelecido pelo bolivarianismo é o tipo de dominação carismática. Porque, queira ou não queira, o Chávez tinha carisma. Por isso é que ele não permitia que determinados indivíduos utilizassem do processo histórico do qual ele fez parte, porque ele poderia juntar o processo histórico com a possibilidade carismática, coisa que o Diosdado Cabello dizia que tinha. E aí a questão o problema é que Diosdado Cabello, ele ajudou a construir o regime e a estrutura do Estado venezuelano. Não foi só o Chávez, ele foi uma peça fundamental mesmo. Claro. Por isso que ele é um cara que é tão problemático, ele é tão difícil. E aí fica uma segunda consideração. Por exemplo, existe um problema que em relações internacionais é definir o que é comunidade internacional. Não vamos definir aqui. Mas quando o Lula fala a bobagem que ele falou, ele está respaldado num segmento da comunidade internacional que defende a autodeterminação dos povos. Então, esse é o dilema que você tem que caminhar. Ou você defende a autodeterminação dos povos ou defende os direitos humanos. Os Estados Unidos estão trabalhando de uma maneira que eles buscaram o meio termo, porque isso não é um impasse, é um dilema. Você pode segurar o touro pelo chifre e passar pelo meio. Como é que eles estão fazendo isso? O crime organizado. Por isso que é tão genial o que eles estão fazendo. E eles vão fazer a pancada. Por quê? Porque o regime tem que cair. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno e instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. Arthur, onde foi feita a COP30? A COP30 foi feita na região amazônica. É o melhor jeito de não errar como Lula. Não. Então vamos lá. João, ele está em cima do muro. Belém.
Belém. Belém. Lá de- Belém, capital de estado de... É onde nasceu Jesus. Né? Capital do Pará. Pará. Do Pará. Pará. Professor, você nasceu nessas latitudes. Aonde foi feita a COP30? A COP foi feita em Belém do Pará, porque Amazonas é Manaus. Belém. Não foi em Fafá de Belém? Não, porque ela nasceu lá. Belém do Pará. E ela é lulista, a Fafá de Belém. André, aonde foi feita a COP30? Belém. Belém. Belém do Pará. Pará. Eu pensava que era também Belém do Pará e tenho certeza que você que está nos acompanhando também. Mas tem uma pessoa que falou que não foi feita no Pará. Foi feita no estado de Amazonas. Quer ver quem? Roda o vídeo. Tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP. Então, e aonde foi? E agora, mudaram de ideia ou continuam dizendo que foi em Pará? Porque segundo o presidente, estava no Amazonas. Amazonas, é. Não, a gente vai preso, né, Simão? E agora? O cara não consegue, veja só, ele não consegue falar em português, né? Imagina a geografia. Então a gente tem que entender que o conhecimento ali não passou longe, né? É que nem a gente está falando que fôssemos possíveis, né? Eu pensei que fôssemos possíveis fazer a COP. Então assim, o Lula, ele com muita dificuldade fala, né? Agora exigir que ele fale algo correto é demais, né? Agora, eu imagino, qualquer outro presidente em qualquer outro país sério do mundo que comete uma gafe desse seria criticado por todos os lados. Eu não vi nos portais que são anexos à Secretaria de Comunicação nenhuma referência a essa fala do presidente. E isso está no portal do governo. É capaz até do IBGE mudar o mapa do Brasil só para o Lula poder acertar. Junta todo o Amazonas e Pará. Mas o governador do Pará é aliado dele, né? Sim, então mas não então... vai criticar, né? Mas, cara, estamos falando de geografia. Se o presidente não sabe onde ele estava, é ruim. E qual é a comida lá de Belém do Pará? Camarão de água doce. Tacacá, não é? O... Tucupi, tacacá? Tacacá e... Pacu? Pacu? Pacu aí tem várias lá, né? Pacu aí já qualquer lugar pode ser. Eu acho que a mais tradicional é a maniçoba. Tem a maniçoba, o pato no tucupi e o tacacá. São os mais tradicionais. O tacacá que é aquela sopinha, né? O tacacá é uma cuia que você coloca tucupi com goma de tapioca, folha de jambu e camarão. O pato no tucupi, ele pega o mesmo tucupi, assa, cozinha o pato nesse caldo do tucupi e serve com arroz e folha de jambu. E a maniçoba é uma coisa que é feita da folha da macaxeira braba. Então tem que ficar 7 dias decantando para retirar o veneno, porque aquilo mata. Caramba! Aí depois de 7 dias, quando tinha que ficar só uma folhinha, só um fiozinho assim, meio escuro, né? Meio preto, aí dali eles fazem uma coisa com bastante carne, que parece uma feijoada. Maquisoba? Maniçoba. É como um yakisoba, só que de mandioca? Não sei. Mas você mandou bem na porque eu comia receita. isso lá, né? Eu comia Mas lá. você sabe fazer? Saber fazer não, mas eu sei, já via o pessoal fazendo. Olha! Agora eu diria que Pacu, eles têm nos comido, né? O governo. Praticamente é isso. Bom, a COP30 começou hoje, formalmente, em Belém, com fraturas geopolíticas e ambição climática insuficiente. Do total de 194 países que participam da Convenção do Clima, 109 apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas, pouco mais da metade, mas é um resultado considerado muito tímido para uma conferência que marca os 10 anos do Acordo de Paris. Isso sem considerar que, como nós falamos, inclusive na sexta-feira, 2 dias de 3 de atividades, os banheiros, sobretudo os jornalistas, não tinham água. O comércio, grande parte do comércio com uma expectativa que não prosperou. E os altos preços da hospedagem para a COP30 tinham animado, inclusive, donos de motéis em Belém, do início para o meio do ano. Mas parece que não prosperou. Maurício, bora lá. Esses preços de hospedagens animaram os donos de motéis em Belém do início para o meio do ano, mas a expectativa era que poderiam conquistar uma parte desse público com valores um pouco menores dos que os cobrados pelos hotéis tradicionais. Só que não. A demanda foi nula em alguns estabelecimentos. Elisângela Melo, camareira da pousada Acrópole, motel reformado na região central de Belém, disse, abre aspas,
Estou muito triste, de coração partido. Bom, o motel, em teoria, não era para hospedar gente da COP. Mesmo assim, na expectativa de que os hotéis estavam tão caros, geraram essa opção de hospedagem. E também não prosperou. Agora, é incrível que primeiro que chegou no motel, o Maurício travou ali, né? Curiosamente. Depois que é um negócio... a gente vê a precariedade ali, né? De tudo isso. Mas eu acho que motel é adequado para a obscenidade do que está acontecendo ali, né? É tudo muito promíscuo, então eu acho que o motel seria o lugar adequado realmente para receber os líderes. O Lula até poderia ficar ali despachando do motel. Pô, não dá ideias. Com a gente que paga. Etc. Agora, é lamentável, isso só expõe, né, Segré, como é tudo feito no improviso. A gente está ali diante de uma COP30 improvisada, né? O Lula não sabe nem onde é a COP. Talvez fosse fazer em outro lugar, por isso que ficou tão ruim a estrutura, porque ele estava mirando em uma outra localidade. É provável. Arthur. Olha, Segré, a conclusão disso é que o único legado que vai ficar da COP30 em Belém foi a reforma dos motéis, né? Então faz o L de love, né? O L de love? Que confuso. Pronto. Love. Amor, motel. Não, eu sei o que significa, mas não entendi o que tem a ver o L com o love. Ao contrário, o amor a gastar seria somente. É o amor que será feito dentro do motel reformado. Aí pode ser, enfim. Mas, João, qual seria uma conclusão tua em função do que vimos até agora? Porque nós devemos lembrar, foram 109 delegações que mandaram algumas propostas. Apenas 18 primeiros mandatários chegaram, entre primeiros ministros e presidentes. Sendo que 2 COP atrás foram 148. E uma COP atrás foram 70. E agora 18. Uma das vontades da COP era arrecadar 25 bilhões de dólares de governos e 125 bilhões de dólares de empresas e pessoas físicas privadas para ir a favor da defesa do ambientalismo. Aí ontem Donald Trump mandou um Twitter, um posteio que falavam parabéns, né? 100 mil árvores detonadas para construir 13 quilômetros. 13, não é casual? É casual? 13 quilômetros de estrada. Desmataram 100 mil árvores para colocar 13 quilômetros de matas. Aí o presidente defende o controle ambiental, o fim do uso do combustível fóssil, mas alavanca a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Tem uma incongruência atrás da outra, João. O que a gente vê é que essa incongruência é constante no lulismo, né, no petismo, e é o natural deles, né, a mentalidade revolucionária, cada hora fala uma coisa. Por exemplo, eles falam toda hora da combustíveis fósseis e o Brasil tem uma petroleira, né, que é um grande poluidor e que eu quero que tenha e que ela produza petróleo mesmo, né, extraia petróleo e produza gasolina. Agora, a grande solução do Lula e do petismo na verdade, é o de sempre, é criar uma nova burocracia e um fundo, né, esse TFFF que eles vão criar, já criaram, só que ele seria um fundo diferente do Fundo Amazônia, porque os países poderiam pegar uma espécie de dividendos desses fundos e seria proporcional à questão da quantidade de floresta tropical que você tem. Em resumo, a proposta do PT é me entreguem dinheiro, o mundo inteiro me entrega dinheiro, eu vou preservar a floresta. É o de sempre. Agora, para a cidade, não é de todo ruim receber a COP, a cidade de Belém. Vamos lembrar que é uma das capitais mais pobres do Brasil, mas ela teve muitas obras, né? Ainda que posteriormente serão objetos de denúncia de corrupção, isso a gente já tem certeza absoluta. Não sei se avançarão as investigações, mas teve macrodrenagem lá dos canais da cidade, né? Obras no porto, no aeroporto, a rede hoteleira foi ampliada. Então, para a cidade é bom, independente do esgarçamento que tem essa pauta ambiental, não é, Segredo? Porque a gente observa um esgarçamento mesmo, né? Ninguém aguenta mais esses salvadores do mundo. Eles estão há 60 anos falando que vão salvar o mundo, que precisam intervir lá, o homem tem que intervir no meio ambiente, vai acabar com o mundo, e eles vão salvar. E a proposta é sempre me dá impostos, me dá o controle decisório, e eu decido tudo. Então ninguém aguenta mais essa pauta, a verdade é essa. O Trump está aí para mostrar, ninguém fala, o que vocês estão propondo não encontra lastro na realidade. Então é mais uma festa para o lulismo. Para fechar os comentários, professor Suano, te dou 2 dados para a tua análise. A primeira, a Noruega parece que ofereceu dinheiro para o fundo, esse TFFF. Porém, sabe o que vem nas letras miúdas do contrato?
ele aporta 3,5 bilhões de dólares. Falaram, caramba, é muita grana, vírgula. Só serão aportados quando o fundo tenha pelo menos 12 bilhões de arrecadação. Ou seja, se por algum motivo o fundo não chegar a 12 bilhões, a Noruega vai falar, tchauzinho, não colocou dinheiro. E o governo alemão, o Friedrich Merz, o primeiro-ministro, me parece que é o primeiro-ministro, não sei se é chanceler, primeiro-ministro, ele colocou que, por enquanto, não ia pôr dinheiro, porque tem alguns estudos feitos por alemães que mencionam que o impacto ambiental não vai ser possível ser feito dessa forma, o controle, ou a melhora, e Depois se reuniu bilateralmente com o presidente Lula e saiu de novo sem colocar dinheiro no bolso. Vai flopar também o fundo? Eu creio que sim. Primeiro, é um compromisso de que aportarão esses recursos. Não significa que eles já depositaram. Então, como você disse, há pré-condições e condições que são apresentadas para que o dinheiro realmente seja efetivado. É interessante que a Noruega ela já é a maior investidora no Fundo Amazonas, que é gerenciado pelo BNDES, mas que precisa ter um conjunto de aprovações para que seja feita alguma coisa para combater o desmatamento e para estimular a proteção ambiental da Amazônia. Quando você para dar uma olhada, é um conjunto de recursos que não será efetivado. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o empresário que vai querer fazer um aporte que vai chegar ao ponto de 120 bilhões de dólares para proteger uma Amazônia que ele não sabe o que vai resultar disso daí? E aí, ainda mais, na contradição que existe com tudo aquilo que o governo Lula tem feito com a Amazônia. Dentre eles, a questão da exploração de petróleo, que foi combatida no mundo inteiro. Eu, particularmente, sou a favor do uso dos hidrocarbonetos. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem um outro dado que as pessoas não falam. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, estava eu e eu tive o privilégio de assistir um debate do responsável pela Agência Internacional de Energia Atômica, que também era um dos responsáveis pela eletronuclear aqui no Brasil. E perguntaram para ele, estavam dizendo, não, porque nós temos que descarbonizar. Ele fez a seguinte questão. Tudo bem, vou criar uma equação para você. A descarbonização é algo que é igual à eletrificação. É a única forma que você tem de manter a máquina do mundo funcionando. O problema todo é que a eletrificação ela necessita de investimentos, destruição ambiental, exceto se nós investirmos nas usinas nucleares, que é algo que vocês estão contra. Porque a única forma que você tem de produzir muito no menor espaço, com menor destruição ambiental, é na energia nuclear. Como é que vocês vão resolver essa fórmula? Voltando à questão dos hidrocarbonetos. Se vocês retiram o hidrocarboneto, vai ter que colocar eletrificação. Vai tirar de onde? Usina eólica e usina solar? O custo da usina solar é muito caro e o custo da usina eólica, ela simplesmente ocupa uma vastidão territorial para produzir a mesma coisa que produziria uma pequena hidrelétrica ou uma pequena termoelétrica ou mesmo uma usina nuclear. Como você pode ver, é uma fórmula contraditória. Então aquilo ali é tudo discurso de um cara que não teve capacidade de, em 2 anos, fazer uma COP que apresentasse propostas sérias e científicas de verdade. E não ideologia climática, porque aí, detalhe, ele não foi tão incompetente que nem ideologia climática ele conseguiu fazer. O que ele fez foi apenas narrativa para o que ele vai apresentar no ano que vem, dizendo que ele participou da liderança do Sul Global. É isso que ele vai colocar na sua campanha eleitoral. Nada mais, nada menos que isso. Mas foi um fracasso, tanto a COP. Questão do motel, é até bom que seja motel, porque o local do motel é para evitar que a parte privada seja colocada em público. Mas nem para isso eles foram competentes. Deixaram a cidade do jeito que está, não produziram nada, flopou a COP, como vai flopar esse fundo? Claro, ninguém vai colocar recursos ali, ainda mais nas mãos desse senhor, que não sabe o que fazer num próprio evento. Imagina com tanto dinheiro. Mas quando se trata, e estou vendo aqui para mandar para Larissa... Larissa, vê se o Edu te mandou. A gente faz ao vivo aqui mesmo, para vocês verem. Lembra? Quem sabe faz ao vivo. Entre outras coisas, eu vou mandar aqui para Larissa. Sim, já te mando, Larissa. Olha como a gente faz ao vivo o programa, aqui mesmo, assim. Se vira nos 30. Nós viramos. Eu te mandei agora, Larissa, e vou fazer um comentário que está amarrado com esse negocinho aqui. Sabem quem é? É Janjo? Janjo. E vamos comentar, primeiro, uma reunião que foi feita para os líderes e que quem organizou foi a Janja.
e vamos explicar por que a comida era tão cara. Quer saber? Então, roda a vinheta do Janjo. Vai lá. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não! A primeira-dama, Janja da Silva, ofereceu na última quinta-feira um coquetel exclusivo aos chefes de Estado que participam na Conferência das Partes da ONU para o Clima, COP30, em Belém, no Pará, não na Amazônia, no Pará. Segundo a reportagem da Band, apesar do evento constar na agenda oficial do presidente Lula como, abre aspas, coquetel oferecido pelo presidente da República e pela primeira-dama aos chefes da delegação, fecha aspas, nenhum representante oficial estrangeiro compareceu. Nenhum. A recepção ocorreu entre as 18 e as 20, na Arena de Líderes, dentro da estrutura do evento no Parque da Cidade. O anfitrião da noite, o presidente Lula, permaneceu cerca de 15 segundos, segundo o Poder 360... 15 minutos, desculpa, 15 minutos. Mas dava na mesma. Ele queria vaza. E ele foi embora. E por que foi embora? Porque não tinha ninguém. Aliás, tinha a turma do PT, que se é para comer de graça, não perde nada ninguém. Mas olha só, organizou um coquetel que estava na agenda oficial e os primeiros ministros e presidentes falaram, não, estamos muito cansados, não queremos. Isso é uma vergonha, Arthur Nogueira, ou deu alguma coisa errada? Mais uma coisa errada? É uma completa vergonha, mostra o tamanho do prestígio que o governo Lula tem em relação a outros países, mas, acima de tudo, Segré, mostra um desperdício de dinheiro público. Quem pagou essa festa? É uma festa que virou um banquete para o PT celebrar. Celebrar o quê? Não sei. É uma festa tão exclusiva que nenhum chefe de Estado compareceu. Vai entrar na história de todas as COPs como a festa mais exclusiva da história, né? Só compareceu o Lula, sozinho. Chegou lá, percebeu que não tinha ninguém, conversou com um assessor ou outro, mas cadê todo mundo? Não veio ninguém. Deu 15 minutos, ele picou a mula e ficou lá, Janja, dançando e festejando com o PT. Mas aí, será que ninguém confirme a sua presença? Não se vai colocando? Você vai? Não, não vai. Será que não vai? Mande alguém, vista igual, traga alguém, primeiro-ministro, não sei. Nada, ninguém foi. Eu acho que não tem muito como ir num negócio desse, né? É uma queimação de filme, né? Não apenas de combustível, mas uma queimação, aí, nesse caso, de filme. Eu acho que tem alguns elementos sobre isso, né? Primeiro, talvez os líderes tenham receio de ficar tomando drinks com metanol. Pode ser, né? Só pode. Né? Eu acho até que o Lula deve estar tomando drink com metanol para dizer as bobagens que tem dito ultimamente. Segundo que tem um líder que não ter ido me chama a atenção nessa festa da Janja, né? Que é o Macron. Pô, nem o Macron foi, né? É um negócio que eu acho esquisito. Pelo menos o Macron podia ter ali comparecido com a Janja, né? Agora, eu acho que o grande problema foi a companhia, né? O Lula ficar sozinho ou ficar ali com a Janja talvez nunca tenha sido uma festa em que ambos estiveram com a companhia tão ruim até hoje. Então, mas eu acho que os primeiros ministros trocaram o WhatsApp sim. Falaram, você vai? André, você vai? Não, eu não vou. Então também não vou. Posso fazer uma pergunta? Ele falou ambos, ou seja, ela com a companhia dele. Isso, e ele com a Lógico. Mas vocês viram que uma das críticas maiores foi pelos preços da comida. Aí depois que a imprensa criticou, os preços diminuíram um pouco. Mas vamos lhes contar, a vocês que estão na audiência, como foi determinada a concessão de alimentos. Foi através de uma licitação. Essa licitação, olha só,
é Comissão de Avaliação da OIE, Organização dos Estados Interamericanos. Licitação 12.060 de 2025, COP30. E sabem como era determinada a posição de quem ia ganhar ou não? Olha isso. Ponto 9.2. Em caso de empate, o critério de desempate seguirá a seguinte ordem. A maior nota da proposta técnica, ou seja, que já tem experiências para isso. Mas olha o segundo. Maior retorno. Sabe o que é isso? Quanto a empresa pagava de comissão para os organizadores? É corrupção. Não tem vergonha na cara. Estamos falando de uma licitação. E na licitação tem que colocar quem vai dar mais retorno. 10%. 10% é pouco. 15%. 15%. Fechado. Ou seja, sobre o valor que a licitação pagava, tinha retorno na cara dura. Mas isso não seria rachadinha? Mas isso não é ilegal? Não é ilegal juridicamente falando? Acho que isso podia, inclusive, chamar de ilicitação. Não é licitação. Vamos mudar o nome para ilicitação, porque isso é ilícito. Né? Veja, você, o Segré, qual é a base? E vamos dizer aqui também a verdade. Eu estou até satisfeito de que teve a licitação, porque lá já foi uma coisa fora da curva. Porque muitos dos contratos, inclusive sobre segurança dessa COP, foram feitos sem licitação. Por quê? Qual é uma das formas de você excluir a possibilidade de licitação? A urgência. Então os caras deixaram para a última hora e falaram, opa, agora tem uma urgência. Aí não precisa da licitação. Então assim, já ter licitação já é um ganho. Vamos também aqui falar da nossa realidade do Brasil. Segundo que a licitação, ela tem um pilar. O pilar é obedecer ao interesse público. Se o interesse público é voltar a comissão para o bolso das pessoas, qual é o interesse coletivo que está atendido aí? Óbvio que você tem um desvio de finalidade da licitação que atendeu o interesse individual das pessoas e não o público. Então, claro que essa licitação é totalmente questionável e uma licitação questionável pode sim resultar, inclusive, em crime de improbidade administrativa e responsabilização dos agentes envolvidos. É só uma pergunta. Mas a Organização dos Estados Ibero-Americanos não é um organismo internacional? Por que ele estaria fazendo uma licitação se, de acordo com o que foi apresentado, a licitação deveria ter sido feita para que eles gerenciassem isso? E, para tanto, foi mais de 400 milhões de reais que eles receberam. Mais de 400 milhões de reais. Não sei se são reais ou dólares. Não, aí a gente pergunta o seguinte, primeiro a licitação seria do Estado brasileiro para com eles. Eles ganharam uma licitação que o Estado brasileiro fez. Como eles são um organismo internacional, o que eles fizeram não me parece que foi uma licitação. Deveria ter ser colocado como uma negociação para escolher os melhores, não precisaria de ser licitado. Porque se eles já receberam dinheiro, eles estão querendo receber mais dinheiro, aí fica a grande pergunta. Para mim, por qual razão o organismo internacional que foi licitado e está organizando algo, faz uma licitação e ainda pede uma rachadinha? Isso é mais do que ilícito. É muito maluco. Mas é o que temos hoje, né? Tem um problema que aí você começa a entender o preço das coisas. Lógico. Porque se o importante é o retorno, então vamos lá, aquilo me custa 10, eu ponho o preço a 100 e eu devolvo 90. Se o outro puser o preço a 200, ele devolve 190. Então, quanto maior o preço, mais vantagem o cara tem no contrato. Quer dizer, o governo está inflando os preços com isso. Quer dizer, é uma loucura. E realmente surpreende muito. O PT, numa expectativa de potencial corrupção, realmente causa muita surpresa pra gente. Né? Não, surpresa zero. O presidente Lula decide viajar na Colômbia e participou ontem na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia. O encontro, porém, ocorre, de novo, esvaziado. E em meio a tensões crescentes na região depois da mobilização militar dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela em operações contra embarcações suspeitas de envolvimento com o narcotráfico. Em seu discurso, Lula defendeu uma, abre aspas, saída pacífica, fecha aspas, para as tensões entre Estados Unidos e a Venezuela, criticando a presença de navios de guerra americanos no Caribe. Bem na hora em que, teoricamente, o Brasil está negociando com o Brasil, com os Estados Unidos. Mas aí ele critica a participação de navios no Mar do Caribe. O petista ressaltou que, abre aspas, novamente, a América Latina é uma zona de paz,
fecha aspas, e que o continente precisa manter o diálogo para evitar conflitos. Vamos ouvir. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. E eu te ajudo na tua análise. A presidente Boric, Chile, não foi. É esquerda, viu? Uruguai, não foi. México, esquerda também, não foi. E aí, João, flopou de vez? Flopou de vez e você vê que ninguém quer ser visto do lado do Lula e do Petro, da Colômbia, ainda mais os países que estão em negociações constantes com os Estados Unidos e ao sabor ali das mudanças repentinas que o Trump pode ter em virtude dos interesses norte-americanos. Mas você vê que o Lula, esse camaleão Lula, né, que cada hora vai falando uma coisa, ele estava falando pouquíssimas semanas atrás que ele estava muito próximo do Trump, que havia um clima, que a tendência era de diminuir tarifas, os vistos voltar, a questão dos vistos norte-americanos que foram cancelados de alguns juízes e autoridades, e nada disso aconteceu, né? Ficou tudo igual, né? A Magnitsky manteve, então a tal da química já não existe mais. E agora o Lula fica nessa questão retórica, que ele usou a expressão manobras retóricas. E quem mais faz manobras retóricas é ele próprio, sempre com essa velharia, essa quinquilharia que ele pensa do mundo como um todo. E ninguém quer estar ali com ele, nem com o Petro. O Petro está numa questão, ele teve o visto cancelado também pelo governo norte-americano. Ele estava em Nova York, lá falando contra o Donald Trump, quando foi na reunião da ONU. Então, assim, são bastante irresponsáveis. E o que o Trump está fazendo, o governo americano por meio dele, é afundando barcos que eles acusam de serem, ali na região do Caribe, que acusam de transportar drogas que estavam destinadas aos Estados Unidos. E aí o Lula, o Petro fala que não, que são crimes, enfim, manda uma perícia lá, então. Vai lá, né? Faz uma perícia, vai lá, ó. Fomos lá, pegamos o barco e realmente eram meninos passeando para ver o Caribe e tal, não eram drogas. Então eles sempre nesse sentido de acelar que todos esses eventos aqui da América Latina, eles vão esvaziando, e o Lula fala que a América Latina é uma região de paz, o que é uma outra manobra retórica dele e mentirosa, porque não é uma região de paz, tem mais de 20% do território brasileiro, o estimado é que está com o crime organizado. Então que paz é essa? É uma falsa paz, muito pelo contrário, a gente está em guerra. E 70 cidades de 92 cidades no Rio de Janeiro que estão... Paz é essa, isso é guerra, não é paz. Não é paz. Mas aí, professor Suano, agrego mais uma situação. Quando o presidente menciona que existe ou deveria ser buscada uma solução pacífica, não é fácil essa solução pacífica. Maduro, tchau. É isso aí. Resolveram. Não precisa disparar um único tiro. Eu faço minhas tuas palavras, vou te dizer por qual razão. Porque a solução pacífica está sendo posta. Quando os Estados Unidos deslocam a quantidade de tropas que deslocaram, sob a justificativa de que eles estão combatendo o narcotráfico, isso é um fato concreto, é real. Isso existe, acontece e está sendo combatido. Por uma razão simples, porque o consumo de droga representa para a economia americana é gigantesco a perda que é avaliada. E detalhe, além de grupos sociais, são quase 100 mil pessoas, deixando de lado a coca, só que são vítimas do fentanil. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém que é vítima do fentanil. Eu vi, num transporte público, um cara estava curvado, ele ficou quase 30 minutos curvado, porque ele não conseguia se mexer, aquele cara estava sob consumo de fentanil. Ou seja, o cara morre, e é o que está acontecendo lá. Fentanil é uma coisa, ele está confrontando a China, aqui é a coca. Aí, qual é a solução pacífica? É o Maduro entregar, não porque os norte-americanos querem mudar o regime venezuelano, porque houve uma fraude eleitoral, é só ele deixar de continuar com essa fraude, assumir, entregar o governo para quem recebeu, para quem foi eleito de verdade. É isso que os norte-americanos querem. Ou seja, uma vez acabada com essa fraude eleitoral e colocado um governo decente que represente o povo e faça políticas públicas para restaurar o equilíbrio da sociedade, não tem nenhum problema, eles vão embora. Porque muito provavelmente o combate ao tráfico de drogas e à produção será feito na Colômbia e na Venezuela pela própria sociedade. Os norte-americanos não precisam estar defendendo a sua sociedade, porque determinados governos são narcogovernos. O caso do Petro é mais explícito ainda, porque o Petro, ele defendeu a produção e o consumo de cocaína.
E ele defendeu para uso de lazer, inclusive. Foi assim que ele se manifestou. Era essa a conclusão que se chegava. Não, porque é uma questão cultural. Não. Ele defendeu dizendo que temos que legalizar. Ponto final, até mesmo pelo critério lazer. Eu ouvi gente de um partido de esquerda dizendo que a droga não era uma questão de saúde pública, era uma questão de socialização do lazer. Ele acha que o indivíduo ser vítima da droga, ser escravo da droga e morrer por causa da droga e destruir a sua família por causa da droga é uma questão de lazer e socialização do lazer. Por essa razão, aí está. Pacificamente, sim. Pacificamente está sendo a proposta a solução. Porque na hora que acabar a proposta pacífica, a Venezuela vai ter uma guerra civil de verdade, porque vai ter o fornecimento de armas. As armas da sociedade venezuelana foi tirada em 2015. Eu acompanhei a retirada de armas. Foi quase o mesmo golpe que deram aqui no Brasil. Tá? Mas eu acompanhei aquela retirada de armas. E por isso, aí a sociedade pode estar armada. Aí terá uma guerra civil e os norte-americanos intervirão. Aí o negócio vai ser sério. Por enquanto, a saída é pacífica. Reconhece a eleição e vai embora. Ponto final. Mas o fato de Lula estar defendendo isso não mostra que, se o Maduro cair, a coisa pode ficar complicada nas eleições próximas aqui, caso esse alguém, Donald Trump, entenda que pode ter fraude. Não estou me referindo às urnas, em geral. E que peça, sei lá, a participação de todos os envolvidos, inclusive o que está inelegível hoje, o Bolsonaro, que peça ou faça uma pressão maior para a questão da anistia ou para o voto impresso, auditável. Não sei, pode ir por aí, André? Acho que sim, Segré, e acho inclusive que essa dificuldade, vamos assim chamar, do governo federal para classificar esses grupos terroristas como grupos terroristas, ou seja, para dizer que a grama é verde, é pelo medo de fazer com que os Estados Unidos entendam que o governo brasileiro deve ser o combatido e não o auxiliar no combate, né? Então, se a gente olhar para o cenário que a gente tem hoje, né, em que a Venezuela é tratada pelos Estados Unidos como um narco-estado, né? A Venezuela não, o governo do Maduro, né? A Venezuela é muito maior do que o Maduro e do que o seu governo. Mas, enfim, se a gente entender que dessa maneira que os Estados Unidos tratam a Venezuela hoje, né? Essa Venezuela, e que o Brasil tem uma relação umbilical, esse Brasil do governo Lula tem uma relação umbilical com essa Venezuela do Maduro, e outras coisas mais virão, né? Todas essas relações, não apenas haverá uma cobrança de participação maior do Brasil, e o que nos constrangerá imensamente, constrangerá o governo Lula mais do que hoje já está constrangido, como também pode fazer com que, ao se classificar como grupo terrorista as facções, abra-se espaço para a intervenção estrangeira e o próprio governo Lula possa ser alvo do combate, como um parceiro do Maduro. Hoje, nós estamos emparcerados com o que há de pior na América Latina e no mundo. Então, o governo Lula tem, até as próximas eleições, uma tarefa árdua, que é a de não apenas internamente contar que está fazendo alguma coisa, mas contar para os Estados Unidos que não é igual àquilo que todo mundo está reconhecendo como um narco-estado na América Latina. E isso é uma tarefa bem difícil, e creio que a gente esteja aqui colhendo os frutos, né, do desastre desse governo em relação à política internacional, nesses casos que a gente está tratando aqui. Exato. Você, Grécia, a participação do Lula na reunião da Colômbia é mais um desastre político, diplomático, que tem implicações econômicas. Vamos lembrar que em junho nós fomos anfitriões, aqui no Rio de Janeiro, de uma reunião dos BRICS e convidamos países do eixo do mal como o Irã, né? E claramente para confrontar os Estados Unidos. Agora a gente vai na Colômbia, a gente se junta a um eixo do mal aqui latino-americano, com Colômbia e Venezuela, portanto é Lula, Petro e Maduro. Como você bem mencionou, Segré, o Uruguai pulou fora, o Chile pulou fora, assim como na reunião dos BRICS, a China pulou fora, a Rússia pulou fora. O Lula fica sozinho sendo o protagonista, o porta-voz do eixo do mal. Isso, claro que vai ter implicações econômicas. Estamos negociando com os Estados Unidos a redução da tarifa, que foi para 50%. O que o Trump quer? Quer posicionamento geopolítico do Brasil aqui na América Latina contra o Maduro. Como é que a gente vai ficar contra o Maduro se o Lula vai na Colômbia e fala o que diz?
Se coloca frontalmente contra a política americana de combate ao narcotráfico e se recusa a classificar os narcotraficantes como terroristas. Aí fica impossível, Segré. Por isso que me perguntaram recentemente se eu estava otimista com uma possível redução na tarifa americana de 50% para 10%. Eu não fico otimista. Não. Com essa posição diplomática desastrosa do Lula, a chance hoje do Trump reduzir qualquer tarifa em relação ao Brasil é zero. As esposas de vocês, me incluo, viajam de classe executiva paga pelo governo? Não, né? Eu tenho uma teoria. Para mim, quando o governo gasta, e é gasto, não é investimento, em viagem de alguma pessoa, eu diria assim, se você não estando trabalhando para o governo, viajava de executiva pago por você, o governo paga a executiva, porque era a tua forma de viajar. Mas se você era um pé rapado e pagava econômica, como a maioria nos paga, então vai na econômica, mesmo o governo pagando. Por que deveria ir na executiva alguém que, não pagando o governo, vai na econômica? É uma pergunta. Então, roda a vinheta aí, porque vem rapidinho, Nariz de Palhaço. Hee-haw! Registros oficiais mostram que Ana Estela, mulher do ministro da Fazenda Fernando Haddad, realizou viagens custeadas com recursos públicos em razão do cargo que ocupa no governo Lula. As passagens aéreas somam dezenas de milhares de reais. Os dados estão no portal da transparência do governo federal. Entre o fim de fevereiro e o início de março, foram gastos R$100 mil para ir de São Paulo à China e depois retornar ao Brasil. A conta inclui diárias, mas o grosso mesmo ficou com as passagens aéreas. O valor da tarifa é da classe executiva da luxuosíssima Emirates. E aí, gostou? Eu não gostei. E a pergunta é, por que alguém que não viajaria de executiva paga por ela, teria que viajar de executiva paga por nós? E a resposta é, modo PT de administrar. E isso não aplica só a esse governo. Qualquer governo que gasta numa executiva, quando poderia ir de econômica, e se não faz o seguinte, o governo coloca, isso é uma lei que deveria colocar o Congresso, coloca que toda viagem é de econômica. Quer viajar de executiva? Paga a diferença. O cara que quer viajar, paga a diferença. Mas por que nós temos que pagar uma executiva quando o cara, pagando por ele, vai de econômica? Isso é enfiar o dinheiro no bolso de quem está aportando, e aporta, e aporta. Você que votou à esquerda, por não gostar do Bolsonaro, está feliz com isso? Pelo amor de Deus. Começamos o editorial do dia de hoje, 1º de janeiro de 2026. O Brasil não vive um bom momento. A situação moral está ferida, a economia como um pavio aceso esperando a bomba explodir e a confiança pública totalmente corroída. Escândalos enquanto a gaveta é aberta. INSS, tráfico de influências, ditadura da toga, liberdades limitadas, estatais com rombos nunca vistos, ministérios com péssima gestão, um déficit fiscal irresponsável e o endividamento crescente formam um quadro que preocupa qualquer cidadão responsável. Não é pessimismo, é diagnóstico. Mas diagnóstico não é sentença. Países não quebram apenas por números ruins, quebram quando as pessoas desistem. E o povo brasileiro, esse povo de bem, apesar de tudo, não desistiu. A energia produtiva, gente que trabalha, empreende, estuda, paga impostos e acredita que o esforço honesto ainda vale a pena. Essa é a base real da nossa esperança. A crise moral cobra um preço alto porque enfraquece a ideia da justiça. Quando a corrupção aparece e parece compensar e a impunidade se naturaliza, o cidadão se afasta. A crise econômica cobra outro preço. Menos investimento, menos emprego, menos futuro. Mas ambas têm o mesmo antídoto. Instituições que funcionam e cidadãos que participem. Não existe trilho certo sem responsabilidade fiscal.
Gastar mais do que se arrecada é empurrar a conta para os filhos. Não existe política social sustentável sem crescimento. Não existe crescimento sem previsibilidade. E não existe previsibilidade sem regra clara. Isso não é ideologia, é matemática. E aqui entra o papel decisivo de você, o eleitor. Democracia não é torcida organizada de indignação de rede social. Democracia é participação consciente. É cobrar promessas, exigir transparências, premiar quem entrega e punir quem falha. É votar com memória e não com slogans. É acompanhar o mandato, não apenas a campanha. O Brasil já saiu de situações difíceis antes. Saiu quando decidiu encarar a inflação. Saiu quando escolheu estabilizar a moeda. Saiu quando fortaleceu a responsabilidade fiscal. Sempre que escolheu a realidade em vez da fantasia, avançou. Há sinais de que podemos fazer isso de novo. Há debates mais maduros de uma sociedade civil mais vigilante, imprensa independente, atuante e um eleitor que começa a exigir menos discurso e mais resultado. Isso importa. Importa muito. A diferença entre otimismo e entusiasmo é que no otimismo a esperança nos leva a pensar que as coisas vão melhorar. No entusiasmo, identificamos os problemas, encaramos os problemas e trabalhamos para melhorar a nossa realidade. Os entusiastas não fechamos os olhos para os problemas, abrimos os olhos e agimos. Os entusiastas não negamos as crises, apenas acreditamos que com participação, cobrança e escolhas melhores, o país pode e vai voltar aos trilhos. O Brasil não precisa de milagres, precisa de cidadãos atentos e quando o eleitor assume o volante, o país encontra o caminho. Um entusiasta 2026 para você e para a sua família. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo.